Deus, que não só nesta noite, mas em todo o nosso viver, o Senhor encontre estes requisitos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Espírito e o Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade. Ó Deus, inclina o nosso coração, purifica a nossa mente, para que nós possamos ser esse tipo de adorador que o Senhor precisa e busca, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos cantar com alegria. Regozijar sempre. Aliás, em tudo dá graça, né? Esse que nós vamos cantar agora. Pela vida eterna.
Queridos, amados, a Bíblia fala que há 2 mandamentos que superam todos os demais. Eu sei que muitas vezes, como crentes, nós nos debatemos com uma questão teológica aqui, outra ali, às vezes nos julgamos mais ou menos espirituais, mas a Bíblia fala que a espiritualidade é medida pelo amor que se tem a Deus e ao próximo. É assim que se mede a espiritualidade, é pelo amor que se tem a Deus e ao próximo. E nesta noite eu tenho a alegria de poder dizer para os irmãos que alguns daqueles casos que foram iniciados há mais quase um mês atrás, hoje o André vai dar um breve relatório, porque aqui é o seguinte: todo o trabalho missionário que é feito, nós temos sempre um relatório que é prestado. Eu gostaria até que pedir ao André que se preparasse para dar um breve relatório, talvez não hoje, porque hoje vai ser um relatório sobre o trabalho em El Salvador, mas talvez aí na semana que vem, na outra semana, sobre o trabalho lá de Centro de Recuperação de Crianças lá em Águas Formosas, tá bom? Os irmãos conhecem o trabalho que é feito lá, já ouviram falar a respeito deste trabalho. São cerca de 100 crianças que são
assistidas com as suas famílias, irmãos. Já há 14, quase 13 anos, para 14 anos, que esse trabalho é feito. Um trabalho maravilhoso de resgatar crianças que são abusadas, crianças que são abandonadas e deixadas. E esse trabalho hoje é um trabalho de assistência a famílias carentes, abandonadas e esquecidas, no coração, às vezes, de tanta gente que está próximo. E Deus tem nos levantado aqui para poder sermos alguém, para poder estender a mão para essas famílias. Amém? André? Boa tarde, igreja. Tudo bem? Eu venho trazer boas notícias. Vocês gostam de boas notícias? Nosso caso de El Salvador, mais uma vez, mês após mês, eu venho aqui na frente trazer as novidades da nossa frente missionária lá em El Salvador. Graças à contribuição de todos os irmãos, mais uma vez foi completo essa semana o caso da Dona Francisca. Para a glória e honra do Senhor Jesus, eu agradeço muito a contribuição de cada um de vocês. Vocês vão ver como quem sabe, eu só contribuí com $20, só contribuí com $10, mas essa união que a gente tem aqui causa um impacto tão grande que agora acho que a foto fala mais do que 1000 palavras. Pode passar no primeiro slide. Esse é o caso da Dona Francisca, 78 anos. Ela não tem trabalho, mal se pode sustentar nessa idade avançada. Ela simplesmente coleta garrafas de plástico para trocar por comida ou para tentar sobreviver, mas nem isso é o suficiente. Ela vive mais de favores, ela não tinha casa, não tem nenhuma ajuda do governo de aposentadoria. Em El Salvador isso é basicamente inexistente. Ela estava morando de favor em casa de vizinhos, que chegou ao meu conhecimento que ela era muito maltratada. E foi o caso que a gente pegou esse mês e coletamos $600 para enviar lá para o nosso time, o time do Dona Encarnação, que pegou um grupo de voluntários para construir uma casinha para ela. Para vocês que não sabem, lá em El Salvador é muito comum casas de lâminas de metal. É uma coisa que é muito comum lá. Isso eu vi estando lá pessoalmente e foi o que a gente fez para ela. Então, 2 filhos dela foram mortos na guerra, então ela não tem a quem recorrer, basicamente. Pode passar para frente? Enviamos $600 para a construção da casinha de metal dela, para cama, fogão e mantimentos. Passa para o próximo. Aí tá as fotos iniciais do processo, uma vez que eu enviei o dinheiro semana passada para a Dona Encarnação, mais que rápido, o time já se mobilizou. Pode passar? A Dona Encarnação sempre termina machucado, mas ele sobrevive. O caminhãozinho dele, a gente mandou, eu particularmente mandou uma ajuda para a manutenção do caminhão dele, que sempre vai nos montes, naquelas ruas sem asfalto. Pode ir para frente? Essa é um close-up da Dona Francisca. Pode passar? E aí ficou o processo final. Já estavam terminando nessas últimas fotos, já estavam terminando os últimos retoques da casinha dela. A casa foi construída quarta-feira. Sexta-feira era para ela mudar lá, porque a cama ia chegar sexta-feira, ia colocar a porta sexta-feira, mas a casa mesmo, os voluntários foram e fizeram na quarta-feira. Chegou ao meu conhecimento que ela está sendo muito maltratada onde ela estava, de tal maneira que ela pegou as coisas delas e dormiu no chão, da quarta-feira até sexta-feira, sem porta, sem cama. Ela simplesmente foi lá, pôs as coisinhas dela no chão, deitou no chão e dormiu por 2 dias. E ela falava assim para o Dona Encarnação: você pode ir comigo lá me ajudar a trazer os sacos dos meus pertences, que eu não consigo carregar. E eu tô com medo porque eu não posso tirar a minha cama de lá porque eles vão brigar comigo. Mal sabia ela que a gente ia prover uma cama para ela, não sabia disso. E a gente chegou tem esse convênio, basicamente, tanta cama que a gente compra dessa fábrica, que a gente compra direto da fábrica, e tem um convênio já com eles, que eles fazem por $60, $70 uma cama já com armação e o mattress. Então chegamos lá para comprar a cama como sempre. Que pena, a cama que a gente sempre compra, queen size, não tinha. Eles deram uma king size pelo mesmo preço. Então a cama cabe ela e, nossa, dá para dormir 3. Passa para frente. Aí compramos também um fogãozinho para ela.
né, que normalmente ficam lá fora, mas colocaram para dentro que estava chovendo. E também mantimentos. Pode passar? Passa para frente. Esse foi um caso. Ela uma daquelas senhoras, sabe? Toda cidade tem aquela senhora que todo mundo ajuda, que todo mundo conhece, especialmente numa cidadezinha assim. Esse caso impactou muito El Salvador, de tal maneira que a Univision, ele sempre tem meio que parceria com a gente, a televisão hispana Univision foi cobrir o caso, porque foi bem impactado. A senhora que não tinha nada, que estava sendo maltratada, de repente veio um grupo, construiu uma casinha para ela, deu cama, e mudou, e ela mais que rápido já foi para lá, e tem uma entrevista com a Univision. Eles estão processando agora, editando o vídeo, e assim que esteja pronto eu vou postar no site da igreja. Então, se vocês não têm o site da igreja no Facebook, já dá um like lá que eu vou postar, e aí vocês são notificados para ver o vídeo oficial. Isso, como acabou de fazer sexta-feira, ainda não é fresco, não tem um vídeo para mostrar, mas assim que esteja disponível, pode passar para o próximo? Ela estava falando com a Esther é a presidente do Giving Smiles, minha parceira, né? Estava agradecendo e contando a história. Pode passar? Essa é a nossa querida Dona Amália. A Dona Amália, como sempre, é o primeiro caso que a gente teve, sempre estamos aí envolvidos com ela, e ela caiu e quebrou o braço. A saúde dela está deteriorando muito rápido desses últimos meses. A gente continua contribuindo entre a igreja, ou a minha irmã também manda ajuda para ela, e nós continuamos contribuindo com ela. Não esquecemos da Dona Amália, mas pagamos a igreja pagou uma série de exames e médicos para ver as dores que ela tem, e não encontraram nada, que é bom, porém ela já está muito cansadinha. Agora quebrou o braço, tadinha, ela está bem difícil, mas que Deus abençoe. Vamos estar orando por essas pessoas que a gente está ajudando. Tem pessoas aqui da igreja que contribuem mensalmente com essas senhoras que não têm mais condição de sobreviver. Então, se vocês também quiserem adotar uma senhora para dar uma ajuda a uma criança, pode falar comigo, que a gente pode criar um caminho para fazer isso. Então, eu queria só mostrar para vocês essa conclusão, agradecer a contribuição de cada um. Estamos trabalhando já num caso novo. Tem um caso de 6 irmãos, mas tudo anciãozinho, já tudo... eles moram juntos, muita dificuldade. Estamos trabalhando na logística e da probabilidade de ajudar eles e construir também uma casinha para eles. Eu agradeço muito. A Igreja Vida Abundante tem uma visão para fora. Os seus recursos não morrem dentro das 4 paredes. Eu peço que, em nome de Jesus, a gente continue nessa visão de ajudar o próximo, assim como o pastor sempre fala. Jesus investiu em pessoas, e é bom que a gente siga o mesmo exemplo e enviar ajuda para os necessitados. Amém? Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, e a gente os irmãos veem que a gente não é muito de ficar divulgando e tudo, mas eu queria dizer para os irmãos que se você chegar lá em El Salvador e falar que faz parte da Igreja de Vida Abundante, você vai ser surpreendido, porque o pessoal lá, todo mundo conhece Vida Abundante. Aqui não conhece muita gente, não, mas lá são bem conhecidos, né? Constantemente está saindo na televisão lá, Igreja Vida Abundante da Flórida, Igreja Vida Abundante da Flórida, mas você é a Igreja Vida Abundante, não é capaz de você chegar lá e tanta gente correr atrás de você dá Vida Abundante, né? Então é um negócio sério. Eu estou pensando seriamente na possibilidade, irmãos, de talvez esse ano ainda fazer parte dessa empreitada de ir lá visitar e ir em loco também, dar um apoio a esse trabalho lá, a essas famílias, estar lá junto com eles. Agora que eu já estou mais treinado na construção da casa ali, acho que já dá para eu ir lá com a experiência que eu adquiri na reforma da casa ali. Então, estou pensando seriamente em estar envolvido na próxima campanha que nós tivermos lá em El Salvador. Estou com um coração bem inclinado para isso, então vamos estar orando por isso. Amém? Queridos, no dia 10, está aí no seu boletim aí, no dia 10 de outubro nós vamos ter o nosso Chá das Mulheres, não é? Já foram distribuídos dezenas de convites, talvez a gente vai ter que fazer mais uma remessa de convites. Ore por esse trabalho, convide, divulgue. A nossa preletora Ivelise, que está aqui conosco, não é? E no dia 31 de outubro, estou colocando com mais de um mês de antecedência,
Não é dia de Halloween, é dia da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro nós vamos passar um filme aqui na igreja. E eu gostaria que a igreja participasse e viesse. Nós vamos ter um filme especial que vai impactar a sua vida, vai impactar a sua família. É um filme que está impactando muita gente. O título ainda é em segredo, não é? Mas eu vou revelar um pouquinho mais na frente, não é? Mas eu tenho certeza que todos aqueles que vierem vão sair edificados e desafiados com a mensagem desse filme. Então, estou colocando esse tempo de antecedência para que os irmãos se envolvam e participem. Está aí no boletim também o chá de bebê aí da Catarina, não é só para mulher, é para todo mundo, né, Cata? Então, no próximo sábado, não é? Notícia do meu irmão, graças a Deus ele operou, ele fez, como é que fala? Marca-passo. Não fez cateterismo, mas também o marca-passo, colocou o marca-passo, e ele até falou que estava até andando mais devagar depois desse marca-passo. Eu disse, rapaz, o marca-passo é para o coração, é para os seus pés, não. Então, graças a Deus foi bem. Hoje eu não consegui obter notícia dele, mas eu quero crer que está indo muito bem. Se Deus quiser, segundo o médico, se tudo correr bem como estava correndo ontem e hoje, amanhã ele já vai para casa. Então, amém. Meu irmão submeteu-se a uma cirurgia essa semana, está se recuperando bem. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu jovem. Paz, irmãos, vocês sabem que o culto ele é dividido em algumas partes, né? Nós adoramos, cantamos, louvamos a Deus, também colocamos diante dele as nossas necessidades, mas há um momento em que a gente também adora ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios 3, nós vamos ler alguns versículos aqui no... Vocês podem ficar de pé, por favor, em respeito à palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus em Provérbios: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Serás saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, semana passada, no Salmo 50, eu me peguei mais ao último versículo, que aquele que honra ao Senhor é abençoado. Você quer que a bênção de Deus caia sobre a sua vida? Você quer ter, que não tenha condições de juntar tudo que Deus coloca sobre a sua vida? Obedeça ao Senhor. Esse é o momento em que nós temos a oportunidade de trazer parte daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que temos sido abençoados. Certamente, se você não foi abençoado, você não tem dever nenhum. Mas eu creio que Deus, Ele não é infiel, Ele é fiel, e Ele nos abençoa com mais do que aquilo que nós merecemos ou até almejamos. Vamos consagrar a Deus aquilo que trouxemos? Pai, subimos à Tua casa nesta noite para Te adorar com os nossos cânticos, os nossos louvores, com a nossa voz, com a nossa vida, mas também com os nossos pertences, ou pertences que o Senhor nos deu e que parte nós devolvemos agora. Senhor, recebe esta parte do culto como adoração ao Senhor, e que o Senhor esteja abençoando aqueles que com fidelidade têm trazido parte daquilo que o Senhor tem dado
à tua casa. E abençoa aqueles que vão estar manipulando esse dinheiro, para que o façam com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Simplesmente atingir
nome do Senhor. Você adora ao Cristo que ressuscitou, Cristo vivo, o único que morreu e ressuscitou, que está vivo e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. As crianças, por favor, venham aqui à frente. Vamos orar pelas nossas crianças, pedir que Deus as abençoe para que cresçam saudáveis na graça e no conhecimento do Senhor. Queremos dar as boas-vindas ao Wundenberg também. Dar as boas-vindas a Fátima, depois de quase 3 anos aí longe da gente, voltou, né? Bem-vinda, Fátima. O neto também estava viajando ali para Pômpano, não é? O neto estava para Pômpano. Já o Wundenberg, já falei dele, bem-vindo. Bom tê-los, Pastor Salinas. A família aqui, todos são bem-vindos. Quezinha, bem-vinda. Bom te ver, Quezinha. Senhor amado, pedimos abençoar essas crianças, ó Pai. Protege a mente e o coração delas, Senhor. E dá que elas cresçam saudáveis, ó Pai. Meu Deus, que a vida delas faça diferença neste mundo tão corrompido, meu Pai. Que a semente da Tua palavra, que será semeada hoje, possa germinar e gerar frutos na vida deles. Também pedimos ministrar o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, bom vê-los. Crianças, cuide bem das professoras, tá bom? Não deixe elas fazerem bagunça, tá? Deus abençoe. Lamentações, Jeremias, capítulo 1. Jeremias, Lamentações, capítulo 1. O livro de Lamentações vem logo em seguida ao livro do profeta Jeremias. Vou ler dos versos 1 em diante, até o verso 11. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura desse texto e acompanhasse o lamento e o relato que o profeta faz do povo de Israel que agora foi levado para o cativeiro. E ele vai descrever como é que se encontra esse povo lá no cativeiro. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, está falando de Jerusalém. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão, das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada.
a sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento. Para restaurar as forças, vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Verso 9 diz assim: a sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Repete comigo: ela não pensava no seu fim. Ok, os irmãos podem sentar agora. Deixa suas Bíblias abertas aí no livro das Lamentações. Nós vamos voltar a este livro e recorrer sempre a este texto. Eu pensei e até selecionei umas 2 ou 3 propagandas de vários países diferentes, dos Ministérios de Saúde, fazendo uma advertência sobre o consumo do cigarro, mostrando a quantidade de pessoas que estão morrendo por causa do câncer na garganta. Mas as propagandas são um pouco agressivas, e eu não quis aqui chocar de repente, eu até me esqueci que as crianças saíram antes. As propagandas são um pouco agressivas e mostram, talvez tem gente que não esteja preparado para ver aquele quadro que é muito agressivo, de um câncer na garganta, e as pessoas sendo literalmente comidas e destruídas. E eu fiquei pensando qual o propósito do Ministério da Saúde desses países, e também do Brasil, em colocar essas propagandas. O propósito é mostrar para os fumantes que aquele caso, em que aquelas pessoas estão morrendo gradativamente, estão sendo comidas pelo câncer, e é uma forma tão dolorosa e triste, pode ser o fim delas, dos fumantes, se eles não interromperem a sua caminhada. Este é o objetivo do Ministério da Saúde. Este pode ser o seu fim amanhã. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vai ver que esta foi a intenção do profeta, em mostrar, primeiro, que o fim do povo poderia ser triste se o povo de Israel continuasse caminhando naquela direção, naquela trajetória que eles estavam. Por mais de 25 anos o profeta profetizou, o profeta pregou e chamou o povo ao arrependimento, dizendo: gente, vocês precisam voltar para Deus, porque o fim vai ser triste, o fim vai ser o cativeiro. Uma nação poderosa, uma nação perversa vai vir sobre vocês, vai destruí-los. Eles não vão ter pena de mulheres grávidas, não vão ter pena das crianças, eles vão partir ao meio, elas vão rasgar o ventre das mulheres grávidas e vão cortar ao meio as crianças e vão destruir as pessoas. Mas o povo permaneceu insensível. Agora o povo foi levado para o cativeiro, e Jeremias diz assim: ela não pensava no seu fim. Essa foi a razão pela qual Jerusalém foi levado para o cativeiro, porque eles não pensavam no seu fim. Este é o tema da minha mensagem hoje, não é? Quem não pensa no seu fim? Quem não pensa no seu fim, em primeiro lugar, não leva a sério o seu começo. Olha, irmãos, uma pessoa que está iniciando o processo, iniciando no vício do cigarro, quando vê aquela propaganda, se ele não levar a sério, que aquele pode ser o final dele um pouco mais na frente, ele não vai parar de fumar quando está começando. Portanto, quem não pensa no seu fim, não leva a sério o seu começo. A triste realidade vivida pelo povo de Israel naquele momento não refletia a realidade que Deus tinha idealizado para o seu povo. Jerusalém foi destruída e o povo foi levado cativo por uma única razão, porque eles não levaram a sério o começo da caminhada que os levaria para o fim que eles não esperavam ou imaginavam. Olha o que diz os versos 1 a 3.
Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console, entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado para o exílio, afligido e sobre grande servidão, habita entre as nações e não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanham nas suas angústias. Agora, queridos, o profeta Jeremias contrasta a realidade atual com a antiga, usando a seguinte exclamação: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Quando o povo de Israel começou a dar os seus primeiros passos em direção a esse triste fim, Deus os advertiu por longo tempo a respeito, não do que poderia vir a acontecer, mas do que fatalmente aconteceria se eles continuassem trilhando por aquele caminho. Mas infelizmente eles não deram crédito às suas palavras, eles não levaram a sério o começo de uma caminhada que os levaria para um fim trágico e doloroso. O que Deus está me dizendo aqui nesse texto, irmãos, está dizendo que quem não leva a sério o começo de uma caminhada vai ter um fim que ele não espera. Vai ser surpreendido, mas não deveria, mas vai ser surpreendido por um fim que ele não imagina que vai ter. Agora, só para mostrar para os irmãos o que eu estou dizendo, eu vou ler Jeremias 25, 3 em diante, que diz assim: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes. O que Deus está querendo me dizer aqui, irmão, nesse texto? O que Ele está me dando a entender através da sua palavra é que havia nele, em Deus, a disposição de reverter o quadro de tristeza e dor que estava sendo desenhado, se eles interrompessem a caminhada que estavam fazendo, que os levaria para um fim que eles não esperavam. Mas por repetidas vezes, Deus diz as seguintes palavras: mas vós não escutastes. Mas vós não escutastes. Que pena que o seu povo não deu ouvidos às palavras do Senhor. O que aconteceu com eles serve para nos mostrar que quem não leva a sério o começo não pode esperar um fim diferente. Muitos dos casais que vivem mal, muitos dos casamentos que não chegam ao seu final, não deveria nem ter iniciado se um dos noivos tivesse pensado que um relacionamento que já começa assim, um relacionamento que já começa com desconfiança, que já começa com briga, que já começa com falta de perdão, de falta de respeito, um relacionamento assim não pode dar certo lá na frente. Começou mal, vai acabar mal. Quando o André foi pedir para a namorada mais alguns anos atrás, eu disse o mesmo que disse para o rapaz que veio pedir a Elisa para namorar: se vocês iniciarem um namoro fora dos padrões de Deus, não espere coisas boas lá na frente. O mundo não é sua referência é a palavra de Deus. Então, queridos, casais que começam no namoro, depois a gente ajusta. Ajusta não, queridos. A menos que haja um quebrantamento e arrependimento, e uma tomada de posição de dos dois. Do contrário, vai assim até o final. E vai destruir os seus filhos, os filhos que virão. Porque não vai ter respeito, não vai ter confiança, não vai ter
amor. Não vai ter carinho, não vai ter compreensão. Começou mal. Eu não sou daquele que acha que pau que nasce torto morre torto. Eu sou daquele que acha que pau que nasce torto, nas mãos do carpinteiro de Nazaré, pode ser endireitado. Agora tem que estar nas mãos do carpinteiro de Nazaré, porque do contrário vai morrer torto. Muitas das sociedades que acabam mal, irmãos, não deveriam nem ter iniciado se um dos sócios tivesse pensado que, tendo eles valores e princípios tão diferentes um do outro, não haveria a mínima possibilidade de ter um fim diferente do que uma ruptura não muito amigável. É improvável, irmãos, que eu me una numa sociedade. Vamos imaginar que eu não seja um pastor, que eu seja um homem de negócio, mas eu não tenho todo o capital para investir, para iniciar uma empresa que há toda a possibilidade de ir para frente, que ir adiante. Mas, queridos, eu fui criado dentro de um determinado padrão de educação e cultura. Eu tenho meus princípios e meus valores, mas só que acontece que o meu sócio foi criado de qualquer jeito e ele foi acostumado a fazer dos outros degraus para subir. Pessoa que usa os meios para chegar aos fins, essa pessoa então se une a mim. Dificilmente essa sociedade vai adiante, porque ou eu vou ceder e abrir mão dos meus princípios e dos padrões, ou eu vou dizer o tempo todo que não vai dar certo, e vai haver conflito, e dificilmente a gente vai chegar até o final. Não pode dar certo. A própria Bíblia diz: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não é verdade? Então, para que eu vou começar uma sociedade com alguém que não tem a mesma visão que eu tenho no que diz respeito a valores e princípios? Isso serve para namoro, isso serve para todo tipo de relacionamento, queridos. Muitos dos pais que queixam hoje dos seus filhos esquecem que desde a gestação até os primeiros anos de vida dos seus filhos, eles foram omissos, deixando-os crescer entregues a si mesmos, e agora quer que eles sejam bons filhos. Irmãos, pais que geram filhos e ainda quando a criança está no ventre da mãe, existe desrespeito, existe uma briga constante. A mãe que está carregando a criança no ventre está cheia de ódio, cheia de raiva, e você acha que não está transmitindo isso para essa criança vai vir esse mundo de que jeito? Aí nasce num lar, num ambiente em que não há harmonia, em que não há amor, em que não há compreensão. Só há discussão, só há briga, só há falta de respeito, só há palavras ferinas que ferem, que machucam. Aí daqui a pouco essa criança cresce, se torna um marginal, uma pessoa rebelde que não vai respeitar nem o seu pai, nem a sua mãe, e a gente diz: o que aconteceu? O que aconteceu é que começou mal. Naquele dia que você viu seu filho falando um palavrão, naquele dia que você ouviu seu filhinho pequenininho falando um palavrão que você achou bonito e riu, naquele dia que seu filhinho levou para casa um objeto que não deveria ter levado e você não foi atrás de saber, naquele dia em que você deu razão para o seu filho, quando ele brigou com a professora e todo mundo não presta, é só seu filho e sua filha que é bom, não é? Ficou contra todo mundo. Ao final de contas, seu filho é que é o melhor, a sua filha é o melhor, e ele foi crescendo nesse ambiente, achando que todo mundo tem que reverenciá-lo, tem que cultuá-lo, achando que todo mundo tem que se dobrar diante do seu filho, né? Porque o resto, ninguém tem valor. Está todo mundo errado. Quando seu filho precisava de limite, e você não deu. Agora que está grande, por quê? Começou a comer, tudo está no começo, querido. Quem não pensa no seu fim, não valoriza o começo. Eu poderia passar aqui, meu irmão, muito tempo falando desse princípio, de que quem não leva a sério o começo de qualquer coisa, no final pode ter um fim triste e doloroso, diferente daquele que se imaginou. E o que é mais grave, quase sempre o fim é pior do que se espera. Meu irmão, permita-me lhe perguntar, como é que você lida com o começo das coisas? Como é que você lida com o começo das coisas? Você costuma levá-los a sério? Ou você vai levando de qualquer jeito? Desculpa a expressão, vai empurrando com a barriga. Depois a gente vê como é que vai ficar, não é?
Não, querido, não. Pensa nessa palavra de hoje, no texto da palavra de Deus. Quem não leva a sério o seu começo pode ter um fim diferente. Em segundo lugar, quem não pensa no seu fim, em segundo lugar, pode ter o fim que não pensou. Quem não pensa no seu fim, pode ter o fim que não pensou. Nem os mais pessimistas do povo de Israel poderiam imaginar que um dia seriam levados cativos para a Babilônia, sendo ela uma nação tão próspera e tão forte como era, mas a realidade agora era outra. Aquilo que eles não esperavam aconteceu, e aconteceu da pior forma possível. Segundo o profeta Jeremias, o povo se encontrava desolado e desconsolado com tudo que lhe aconteceu. Aquilo que eles não fizeram antes, faziam agora, que era chorar. Mas agora era tarde, só restava mesmo lamentar o que passou e beber o cálice amargo que poderia ter sido evitado se tivesse havido uma mudança de atitude e de comportamento que não houve. Olha o que diz os versos 2 e 3. Vou ler o verso 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanham nas suas angústias. Sabe por que tudo isso aconteceu? O profeta Jeremias responde na segunda parte do verso 9, quando ele diz a respeito da nação de Judá. Ela não pensava no seu fim. Ela não pensava no seu fim. Quem não pensa no seu fim, pode ter o fim que não pensou. Oh, irmãos, por pensarmos só nos prazeres e nas vantagens do agora, e não nas dores e nas consequências do amanhã, quantas vezes tomamos decisões ou agimos de forma equivocada? Todos nós, creio que já tivemos essa experiência. Por alguma razão, levado pelo prazer do agora, ou a vantagem de agir assim, agimos sem levar em consideração o que poderia vir a acontecer depois. A Bíblia diz que, como consequência do seu adultério com Batseba, Davi se tornou cúmplice na morte do esposo da mulher com quem ela adulterou. Ele viu a morte prematura do bebê, fruto do seu adultério. Um filho seu violentou a própria irmã. Um filho seu matou o próprio irmão. Um filho seu deitou na sua própria cama para dormir com uma das suas concubinas. Um filho seu se levantou contra ele e o perseguiu para o matar, além de outras consequências. Você acha que se Davi tivesse pensado que ele iria sofrer tudo o que ele sofreu como consequência do seu pecado de adultério, ele teria levado a esposa do seu comandante para dentro da sua casa, para o seu quarto, desculpa a expressão, para transar com ela? Não, não. Nenhum ser racional trocaria uma vida inteira de desgosto, de tristeza e de amargura por uns momentos de prazer. Nós o fazemos porque muitas vezes nós perdemos a nossa racionalidade, agimos por impulso e não pensamos no fim que isso vai nos levar. Você acha, porque a Bíblia diz que, mesmo sabendo que Deus havia proibido o povo de Israel levar qualquer objeto de valor para sua casa, Acã o desobedeceu e levou prata, ouro e uma capa babilônica e os guardou no fundo da sua tenda. Você acha que se Acã tivesse imaginado que ele e toda a sua casa, sua família seriam mortos como consequência da sua cobiça, ele teria tomado e levado para dentro da sua tenda os bens que ele pegou? Não. A Bíblia diz que, por não levar a sério a pregação da palavra de Deus, certo homem rico, a Bíblia fala da parábola do rico e do Lázaro, que certo homem rico que só pensava em curtir a vida, ele morreu e foi levado para o inferno, lugar de tormento, onde experimentava o horror preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia diz que ele
lá no inferno, ele vê agora Lázaro, aquele homem que era cheio de chagas, no paraíso, ele diz: peça que ele molhe o dedo e coloque na minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Agora, a pergunta é: você acha que este homem, se ele tivesse pensado um pouquinho, qual seria o seu fim? Realmente, qual seria o seu fim? Você acha que ele teria ignorado a pregação da palavra de Deus? Não, ele lá no inferno, ele diz: pai Abraão, mande que um dos teus servos vá lá e pregue para os meus irmãos, porque eu tenho alguns irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Irmãos, nós precisamos pregar, irmãos. É verdade que muita gente vai ignorar a nossa pregação, mas um ou outro aqui e acolá vai levar a sério esta mensagem. O Espírito Santo há de convencer alguém, há de fazer alguém entender que não vale a pena viver aqui nesta vida, simplesmente curtindo esta vida, porque esta vida, por mais longa que ela seja na terra, ela é curta demais, mas depois dessa vida há uma vida eterna, que não se acaba, e ela vai ser vivida ou no céu ou no inferno, e a definição disso é feita aqui na terra. A pregação da palavra vai ser feita em todos os 4 cantos da terra. Você acha que se aquele homem que estava no inferno, por algum instante, pudesse imaginar, porque a Bíblia, irmãos, não consegue descrever nem o que é o céu, e nem consegue descrever o que é o inferno. É interessante isso, né? Para descrever o céu, fala de ruas de ouro, portas de brilhantes, ruas de diamantes, que o arco-íris, fala que o sol, não haver sol, não vai haver lua, e fala dessas coisas. Porque não existe palavras humanas para descrever a gloriosa, a maravilha que é os céus, que aguardam salvos em Jesus. Mas também não há palavras na Bíblia para descrever a intensidade e o horror que é o inferno. Por isso se usa, irmãos, lago de fogo e enxofre, onde o bicho come e não morre. Você já imaginou o que é isso? Você ser comido por um bicho o tempo todo e esse bicho não morre e nem você morre? Você já imaginou que você está dentro de um caldeirão de fogo o tempo todo, de queimando, e você sente o ardor deste fogo, mas este fogo não te consome? E você deseja morrer e você não pode morrer? Não existe palavras na língua humana para descrever o horror que é o inferno. Agora você acha, irmãos, que se houvesse pelo menos um leve vislumbre do que é o inferno, uma pessoa ficaria brincando com isso aqui na terra, sabendo, irmãos, que a qualquer momento você pode morrer. Você não precisa, neto, completar 40 anos para você morrer, meu filho. Amanhã você pode morrer. E você quer que eu te diga mais? Hoje à noite você pode morrer. Agora mesmo. E aí? Deus não vai perguntar se você frequentava a igreja, seja ela qual for. Vai perguntar e vai querer saber de você o que você fez do gift, da dádiva que Ele te deu. Ah, eu gostava muito daquela igreja. Ia lá muito. Uma maravilha. Mas você nunca se posicionou ao lado do meu filho Jesus. E por isso eu não posso me posicionar do seu lado também. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço. O que esses e outros personagens têm em comum? Eles têm em comum o fato de não terem pensado no fim que os esperava. E isto me credencia a dizer para você hoje que quem não pensa no seu fim pode ter o fim que não pensou. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha pela internet e pela televisão, antes mesmo de iniciar alguma coisa, quando você tomar alguma decisão,
quando você for agir, ou até mesmo deixar de agir, pense nas consequências do que você vai fazer. Pense no que isso pode te custar. Pense onde isto pode te levar, para que você não tenha um fim que pensou. Quem não pensa no seu fim? Em terceiro lugar, quem não pensa no seu fim vai viver de lembranças do passado. Irmãos, eu gosto do personagem chamado Ezequias, do rei Ezequias. Ele foi um homem corajoso. Ele tomou uma decisão, ele tinha um pai que não foi um pai íntegro, reto, mas ele tomou uma decisão de consagrar sua vida a Deus. E desde o primeiro dia que ele resolveu tomar decisões corajosas, de romper com o pecado e com o mundanismo, e acertar a sua vida com Deus, e chamar o seu povo a uma vida reta com o Senhor. E Deus então foi pondo a sua bênção sobre a sua vida, e ele então foi prosperando e tornou-se uma pessoa influente na sociedade daquela época. Não só para o povo de Israel, mas as outras nações passaram a respeitá-lo. Mas aí, gradativamente, Ezequias foi se afastando do Senhor. Até um dia que Deus levanta o profeta Isaías para dizer para ele: vai dizer para o meu servo que hoje você vai morrer, você não vai viver. E a Bíblia diz que, antes de sair da cidade, Isaías foi lá, ministrou a palavra para ele, e antes de sair da cidade, Isaías virou o rosto para a parede e começou a orar e disse: Senhor, lembra-te de que andei na tua presença, lembra-te de que fiz o que era reto, lembra-te, Senhor. Em momento algum, Ezequias usou o verbo no presente. Em todo o tempo, ele usou o verbo no passado. Tem muita gente, muito crente vivendo de experiências do passado. Experiências boas com o Senhor no passado. Isso é bom, mas essas experiências têm que continuar ao longo da nossa caminhada com o Senhor. É muito bom poder lembrar do passado, especialmente das coisas boas. Mas quando a lembrança do passado, inclusive das coisas boas, aumenta o meu sofrimento no presente, inibe a minha disposição de reagir e lutar por um presente melhor, e nubla a minha visão de um futuro mais promissor, creio que esse tipo de lembrança não deve ser cultivada sob o risco de nos deixar deprimidos e revoltados, não apenas uns com os outros, mas sobretudo conosco mesmos. O povo que se encontrava agora no exílio vivia assim. Eles viviam da lembrança, ou de lembranças de um passado que eles não valorizaram, o que só aumentava a culpa que eles sentiam por estarem onde não gostariam de estar. Não agora, mas depois vocês leem o Salmo 137, porque este salmo é uma cópia fiel desta realidade da qual estou falando. Ouça com atenção como é que começa o salmo. O salmo começa assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E as pessoas que lá haviam nos pediam, os que nos levaram cativos, nos pediram para que cantássemos canções, mas como poderíamos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? E por aí afora vai. O profeta Jeremias descreveu com muita propriedade a razão deles se encontrarem assim um tanto deprimidos, um tanto saudosistas. Diz ele no verso 6 e 7 de Lamentações: da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se de Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera nos tempos antigos. Será que dá para você imaginar a dor desse povo que sobreviveu à destruição do seu país, que deixou para trás as suas
casas, suas famílias, seus bens, que é levado à força para um outro país, é jogado e amontoado num canto qualquer, onde vive como se fosse um bando de animais. É difícil imaginar a dor desse povo agora, irmãos. Nesse primeiro momento, esse povo sentia duas coisas muito fortes em seus corações. Primeira, sentia raiva. Raiva contra si mesmos e contra os que os levaram cativos. Segunda, saudade. Saudade dos tempos bons vividos em Jerusalém, onde eles podiam cultuar livremente ao Senhor, podiam voltar para suas casas, podiam trabalhar em seus campos, podiam ir e vir a hora que quisessem. Mas agora, como diz o profeta Jeremias, da filha de Sião já se passou todo o seu resplendor. Oh, queridos, sabe por que eles viviam agora da lembrança do passado? Porque o presente deles era doloroso demais para ser lembrado. Isso deve nos fazer refletir no seguinte ponto: quem não pensa no seu fim, quando vem o fim que ele não pensou, se consola com as lembranças boas do passado. Ouça com atenção o que disse Jeremias em relação ao povo que se encontrava agora no exílio. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se de Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos. Quais eram suas mais estimadas coisas? Basicamente 3. Primeira, o templo. A liberdade de poder ir ao templo. O templo era a coisa mais sagrada que eles tinham, que representava a presença de Deus no meio do povo. Segunda coisa, a cidade de Jerusalém. A terceira coisa, a liberdade que eles tinham para viverem naturalmente a sua vida. Essas estimadas coisas foram perdidas. Você quer lembrar com saudade amanhã do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, da sua família, das suas amizades, da sua igreja? Então aprenda a valorizá-los agora, para que você não venha perdê-los depois. Oh, irmãos, me dói o coração quando eu vejo muitas vezes, eu que já fui campeão de cerimônias fúnebres em tempos passados. E como pastor, especialmente de cidades, de igrejas em cidades pequenas, era conhecedor profundo das famílias. E eu confesso aos irmãos que era difícil não associar uma coisa com a outra, quando muitas vezes participava de uma cerimônia fúnebre, ou às vezes naquele último momento, na hora do sepultamento, começava a cerimônia lá no templo, depois prolongava lá no cemitério, e lá no cemitério aquele escândalo muitas vezes. E eu ficava pensando, desculpa a expressão, irmãos, eu não falava assim, mas no meu coração às vezes eu falava: seu miserável, quando seu pai estava vivo, quando sua mãe estava viva, você pisava neles, você os desrespeitava, você não os valorizava. Agora você vem com esse show. Ah, minha mãe, ah, meu pai querido, ah, e agora o que vai ser de mim? Já falei para os meus filhos, já disse isso aqui na igreja. Quando eu morrer, se tiver que chorar, chore, mas não muito, chore o suficiente. Agora, não me venham com choro de consciência pesada, de que vocês não fizeram por mim, por sua mãe, o que vocês deveriam ter feito em vida. Nos valorizem agora, nos respeitem agora, nos amem agora, nos tratem bem agora. Quem não pensa no seu fim, vai viver de lembranças do passado. Meu irmão, ouça e absorva isso com muito amor no seu coração.
Se você não quer perder as coisas boas da vida, então aprenda a valorizá-las no presente, para que você não venha viver amanhã das recordações, das coisas boas que você não tem mais. A exemplo do povo de Israel, que perdeu as suas mais estimadas coisas e vivia da lembrança dos tempos antigos. Sabe o que é interessante? O interessante é que este povo poderia trazer à memória, a lembrança das coisas boas do passado, mas não precisava estar sofrendo da forma como estava sofrendo no presente, sem perspectiva de futuro, se eles tivessem pensado um pouco mais no fim que teriam, se continuassem vivendo do jeito que estava vivendo. Quem falou, queridos? Quem falou que eu tenho que perder as coisas boas desta vida? Quem falou? Eu não preciso. Muitas das coisas boas, tem umas que são inevitáveis. Talvez antes da meia-noite, que eu falei que você pode morrer até a meia-noite, mas talvez antes da meia-noite eu mesmo morra. Tem coisas que são inevitáveis. A morte vai vir para mim e vai vir para você. Não tem como os meus filhos impedirem que eu morra, a menos que me trate com tanto desgosto que eu tenha um ataque fulminante de coração. Mas não tem como eles impedirem que eu morra, porque é o meu caminho. Eu, como disse o servo do Senhor no texto passado, estou no caminho dos mortais, e você está também. Agora, tem coisas boas, como, quer ver uma coisa? Quem falou que eu tenho que perder essa comunhão com a minha esposa, essa coisa gostosa desse relacionamento com a minha mulher? Quem falou que eu tenho que perder essa coisa boa que eu tenho com os nossos filhos, essa comunhão gostosa? Quem falou que eu tenho que perder essa coisa gostosa que nós temos aqui na igreja, essa comunhão que nós temos? Quem falou que eu tenho que perder, irmãos, relacionamentos e amizades que são edificantes? Mas muitas vezes nós não valorizamos essas coisas e vamos dando pouco valor a elas, e elas vão ficando para trás. Aprenda a valorizar o que você tem. Não espere perder para você valorizar. Será, meu irmão, que você não está precisando fazer isso? Será que não tem alguns valores que você está deixando para trás? Substituindo valores importantes, preciosos, por algumas coisas novas que você encontrou, mas que não vai te dar sustentabilidade daqui para frente. Eu quero concluir a mensagem desta noite lendo um texto que nos fala do conflito de um rei chamado Amazias. Esse rei viveu um conflito muito sério porque ele foi para uma guerra, e na guerra ele contratou 100.000 soldados de uma tribo de Israel que era perita, era especialista em atirar à distância, com seus bodoques, com suas flechas, com as armas da época. Eles eram capazes de acertar um cabelo, eles eram treinados. E todo mundo queria ter aquele grupo de soldados, aquela verdadeira tropa de elite. E o rei de Israel fala assim: eu vou contratar 100.000 soldados para ir comigo para a guerra. Mas nesse intervalo, de vez em quando vem esses homens de Deus assim, né? Que chato, né? Às vezes você veio aqui hoje para ouvir uma palavra boa, e você ouviu essa palavra que está mexendo com você, que está deixando você desconfortável nesse banco, né? Tem esses caras chatos, que eu não sei por que eles falam essas coisas que me deixam tão desconfortável assim no banco. Gostaria de ouvir uma coisa assim: você vai conversar. Pois é, esses homens assim, que tem compromisso com Deus e não tem interesse de estar bajulando ninguém, chegou e falou assim: olha, o Senhor está dizendo que não é para você levar esses 100.000 soldados. Mas eu já dei 3.000 quilos de prata. Olha o que diz o texto. Certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel.
porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Eles eram treinados para essa batalha. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. E sabe o que é que esse homem fez, irmãos? Ele pensou: poxa vida, eu já paguei 100 talentos de prata, ou seja, 3.000 quilos de prata. Tirei do meu cofre, tirei do meu tesouro 3.000 quilos. Não posso pegar de volta. Olha que prejuízo. E ele começa a pensar, eu imagino que ele consulta um e consulta outro. E aí, eu devo levar ou não devo? Aí um chega e fala assim: olha, eu acho que você não deve. O homem de Deus disse que não é para você levar. E outro fala assim: eu acho que você deve levar, porque, afinal de contas, são 100.000 soldados, esses homens são importantes para nós, vai nos fazer muita falta. E aqui eu quero valorizar essa decisão de Amazias. Ele pensa no seu fim. E ele começa a pensar: se eu levar, a Bíblia diz que o meu fim vai ser a derrota. Se eu não levar, a Bíblia diz que o meu fim vai ser a vitória. Parece um pouco contraditório, né? Porque às vezes dá a impressão que nós estamos perdendo. E ele não levou. E saiu vitorioso. Saiu vitorioso. Eu quero encorajar você nesta noite, você que nos acompanha pela internet, a guardar no coração, a refletir nesta mensagem. Quem não pensa no seu fim, normalmente não dá muito valor ao começo. Vai tocando de qualquer jeito. Quem não pensa no seu fim, pode ter o fim que não pensou. Pode ter o fim que não pensou. Em terceiro lugar, quem não pensa no seu fim, vai viver de lembranças do passado, porque o presente vai ser doloroso demais para se lembrar. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Então, leve a sério. Pense no fim que você terá se você tomar essa decisão. Pense no fim que você terá se você agir dessa forma. E busque sempre a direção de Deus para você não ter o fim que você não pensou. Curve a sua fronte agora. Meu Deus, Pai amado, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. Quantas vezes, por não pensarmos no nosso fim, nós tomamos decisões tão equivocadas, que depois só nos trazem tristeza e desgosto. Mas nesta noite, pedimos o auxílio do Espírito Santo do Senhor, para que nos ajude, Pai. Temos vários jovens aqui, Senhor, que eles possam pensar, Deus, que antes de seguir caminhada que outros jovens estão seguindo, eles possam pensar: que fim este caminho vai me levar? Oh Deus, pedimos por cada um aqui nesta noite. E se há alguém entre nós, Senhor, que não tem pensado no seu fim depois desta vida, que é o inferno, que possa pensar e ainda hoje abrir o coração para Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos, e cantemos. Se há alguém aqui nesta noite, ou alguém que nos acompanha pela internet, que quer tomar hoje a decisão de entregar sua vida a Jesus, e dizer: olha, eu não quero este fim para a minha vida, eu quero um fim diferente deste que aquele homem foi. Eu quero os céus, eu quero a salvação, eu quero viver uma vida diferente, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero seguir este caminho.
vem aqui à frente. Enquanto nós vamos cantar esse cântico. E você onde está? Você pode aí tomar essa decisão, dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. E depois orar e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Então você tem essa liberdade. Se há alguém entre nós que quer fazer essa decisão, não tenha vergonha, não tenha receio. Eu não insisto em apelo, dou apenas essa chance, essa oportunidade de você manifestar e dizer: isso que eu quero na minha vida. Entregar sua vida a Jesus? Que Deus abençoe os filhos. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Liga para o seu irmão e deseja uma semana abençoada em nome de Jesus. E o culto vai continuar no salão social.